E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. O governo japonês deu sinal verde para a construção de novos tipos de mísseis. E é isso que eu vou relatar aqui, tá? Já para você ter uma ideia de como será o sistema de defesa e contra-ataque do Japão via mísseis que o Japão está bolando, tá? Já para você ter uma ciência de como a coisa será daqui para frente no Japão, nessa parte de mísseis. Será que nós vamos ficar um pouco mais seguros agora? Só Deus sabe. Mas vem comigo aqui já para você ter uma ideia de como será os novos mísseis japoneses. Um míssil de cruzeiro com 3 ogivas intercambiáveis. O que isso quer dizer? O mesmo míssil vai poder utilizar 3 tipos de ogivas diferentes. Uma para reconhecimento de área, no caso, a outra para interferência de radar e a outra para o uso convencional. Convencional, o que é? Aquela que faz boom. É isso aí, aquela que explode tudo. Recebeu o sinal verde para o desenvolvimento, de acordo com várias fontes do governo. Ao lançar mísseis com essas ogivas em momentos diferentes, espera-se que a precisão dos ataques a navios inimigos e outros alvos aumente, levando a uma melhor dissuasão. O que isso quer dizer? Que eles vão mandar no mesmo ataque 3 tipos de mísseis, tá? A ideia é essa, eles vão mandar um míssil para fazer reconhecimento de área, tá? Que é o primeiro tipo de ogiva. O segundo míssil que eles vão disparar vai ser para fazer ataques de pulsos eletromagnéticos para desestabilizar aparelhos eletrônicos, no caso radares e outros aparelhos eletrônicos dos inimigos. E a terceira, depois que já abriu esse buraco na defesa com os pulsos eletromagnéticos, vai ser a ogiva que explode tudo. A produção de um protótipo começará no ano fiscal a partir de abril. Então, a partir desse ano, eles já vão começar a fabricar o protótipo, com o objetivo de colocar mísseis em uso prático o mais rápido possível. Desde 2018, o Ministério da Defesa pesquisa o motor de foguetes e outros tipos de peças. Um outro funcionário da Defesa disse que o desenvolvimento de um míssil de cruzeiro cujo as ogivas são intercambiáveis, dependendo do uso, é extremamente raro em todo o mundo. Então, o mesmo míssil ele vai poder usar 3 tipos de ogivas diferentes. O míssil terá um alcance de mais de 1.000 km e será lançado a partir de plataformas de lançamento altamente móveis. Por que disso? Vai ser do famoso bate-corre. Isso aí eu vou explicar mais para frente. Uma câmera de alto desempenho será montada em uma ogiva de reconhecimento para revelar a situação em ampla área. Seria, no caso, o primeiro míssil que o Japão mandar. Então ele vai mandar esse míssil com essa câmera para ele ver tudo o que está ali acontecendo. Onde a localização dos inimigos e etc. Tá? Como é que está a posição de radares, posições de plataformas de lançamento, etc. Aí logo em seguida seria lançado o míssil com a ogiva que emite pulsos eletromagnéticos, que é para desestabilizar os radares e aparelhos eletrônicos dos inimigos ali, né? Para deixar os sensores dos radares mais confusos, para dificultar a interceptação do míssil com ogiva japonesa. Aí depois eles vão mandar um míssil com a ogiva, tá? Para poder explodir tudo. Então você vê que o ataque japonês vai ter em 3 fases, no caso assim, com os mísseis. Nos últimos anos, tornou-se comum que sinais sejam primeiramente bloqueados magneticamente falando, tá? Antes que um ataque de míssil com a ogiva, a fim de facilitar a penetração dos sistemas de defesa aéreo inimigos. A China frequentemente implanta aeronaves de guerra eletrônica no mar da China Oriental e é vista como propensa a lançar um ataque de ondas eletromagnéticas caso ocorra uma contingência, no caso o ataque. Então o que isso quer dizer? Que a China ela tem aviões equipados com, como é que se fala assim, com emissores de pulsos eletromagnéticos para poder desestabilizar os radares, da mesma forma que o Japão quer fazer isso com mísseis. Só que sai muito mais barato o Japão perder um míssil do que perder um avião.
É aquela velha história. É a mesma coisa que está acontecendo na Rússia. A Rússia começou a perder tanto tanque ali que ela já não está conseguindo repor os números de tanques que estão indo para o fronte de ataque. É a mesma coisa, o Japão com essa ideia ali também, de não ficar perdendo aviões, etc., prefere mandar um míssil, tá, para fazer o mesmo serviço de um avião. Porque, igual por exemplo, se a China começar a perder vários aviões numa época de guerra, depois para recuperar esses aviões vai levar um certo tempo. Então já dá para você sacar por A mais B que é mais fácil perder um míssil do que perder um avião. Tá. Além que o Japão também ele aprendeu com a Segunda Guerra. Chegou no final da Segunda Guerra, quem estudou bem a história da Segunda Guerra, a história do Japão, viu que chegou no final da Segunda Guerra, o Japão já não tinha ferro para mais nada. Tá? Então, por isso que ferro, combustível, não tinha nada já no final da Segunda Guerra. Por isso que eles começaram a fazer o quê? Os kamikazes. Então os aviões, eles só iam com combustível de ida. Eles não tinham combustível para voltar. Então os caras já iam com aquela ideia assim, já vou para morrer. Da mesma forma que existiam os barcos kamikaze também. Tá? Só que os barcos são menos falados que os aviões. Porque os aviões foram o que fizeram regaço em Pearl Harbor. Então, na época, foi isso que deu a origem não digo uma lenda, tá? Mas aquela parte romanticista que os kamikazes são heróis do caramba 4. Não, tá? Foi por causa que o Japão já não tinha mais ferro mesmo. O Japão já não tinha mais nem o que confiscar do povo para poder fazer armamentos, fazer balas, fazer fuselagem de aviões, etc. Não tinha mais nada para fazer. Então, como é que se fala assim? Era só atacar de uma forma de ida só. Então já sacrificava tudo. Piloto, avião, combustível, o resto que tinha, no desespero de tentar segurar os Estados Unidos ali e os inimigos de alguma maneira. Tá, então você vê que o Japão ele aprendeu também com os erros do passado, mas continuando. O Japão espera garantir uma capacidade semelhante de combater possíveis ataques, no caso desses mísseis. Tá? O novo míssil destina-se principalmente a atingir embarcações inimigas que tentam invadir as áreas insulares como as ilhas Nansei, que abrangem Kyushu e a prefeitura de Okinawa, no caso, no estado de Okinawa ali. Espera-se também que sejam implantados ataques a locais de lançamentos mísseis inimigos, atuando como um meio de executar a capacidade de contra-ataque especificada na revisão de estratégia da segurança nacional e 2 outros documentos de defesa no final do ano passado. O governo está desenvolvendo vários mísseis de cruzeiros de longo alcance em esforço para fortalecer drasticamente suas capacidades de defesa. O míssil guiado superfície-navio do tipo 12 da Força de Autodefesa Terrestre está sendo atualizado para estender seu alcance para 1.000 km, com implantações previstas para o ano fiscal de 2026. Um míssil deslizante de alta velocidade, cuja trajetória é irregular, ele não vai reto, tá? Ele vai fazendo movimentos bruscos ali para dificultar o abate dele. Dificulta a interceptação também é planejado para implantação da mesma época. Por que eles falam mísseis guiados superfície-navio? Porque o mesmo tipo de navio vai ser lançado de plataformas móveis, no caso serão dos caminhões e de navios. Com isso vai ser o quê? Mais difícil de atingirem as plataformas de lançamento do Japão. Porque tem muitos países que a plataforma de lançamento ela é fixa. Então é um local fixo ali que vai disparar os mísseis. Então se qualquer país que contra-atacar ali destruir aquela plataforma, já dificulta para o inimigo disparar mais mísseis. É o que o Japão não quer. Então o Japão está fazendo as plataformas de lançamento deles totalmente móveis. Então o Japão pode disparar uma saraivada de mísseis de um lugar e se movimentar. Porque na hora que passar um navio, algum radar de reconhecimento, ele vai ver que aquela plataforma que disparou
aquele míssil, no caso do Japão, ela já se movimentou, então aquele lugar já não é mais alvo, diferentemente daquela plataforma fixa que, se ela for explodida ali, acabou. Então o Japão está pensando nisso também, tá, para se proteger sem ter grandes prejuízos nessa parte. Em preparação para um possível atraso no desenvolvimento dos mísseis tipo 12 atualizado, o governo também planeja comprar mísseis de cruzeiro Tomahawk fabricados dos Estados Unidos. Bom, claro que ia ter essa, como é que se fala assim, essa mãozinha dos Estados Unidos, é fato, né? Assim que os mísseis de cruzeiro de ogivas intercambiáveis for colocado em uso prático, o governo planeja combinar o seu uso com outros mísseis de longo alcance. Então já dá para você sacar, porque o Japão também havia falado que ele ia fazer mísseis hipersônicos. Então é aquela velha história, manda-se um míssil de reconhecimento primeiro, tá? Depois manda-se um míssil para detonar, assim, dificultar os radares, depois ele pode mandar um míssil hipersônico. Então uma boa parte do caminho já vai estar livre, porque ele para o míssil hipersônico avançar de forma assim, belezinha. Então você vê que o Japão ele já tem toda uma ideia, né, planejada ali. Agora vamos ver se isso vai dar certo. Só Deus sabe, mas o custo disso é muito alto. Por isso que o governo japonês ele está doido atrás de recursos. Além dos títulos do governo que ele vai emitir para poder custear uma parte desse projeto, a outra parte vai sair de quem? De mim, de você, tá, que mora aqui no Japão, além de outras áreas, parte do turismo, etc. Então o governo ele vai tentar aumentar, tá, a arrecadação de qualquer maneira possível aqui no Japão. Então você vai ver que as coisas vão continuar aumentando, por isso que o Japão ele quer uma inflação, por quê? Quanto mais altos os produtos, maior pagamento de impostos. Tá? Além que já está ventilando, tá, aumento do imposto de 8 para 10. Daquele de 8 e de 10 aumentar ainda mais. Tá ventilando essa ideia ainda. Tem parlamentares que falam, não, vocês não estão conseguindo nem fazer algo para aumentar a natalidade, você vai aumentar os impostos. Aí que não vai nascer mais ninguém no Japão. Tá? Aí que eles vão parar de fazer japoneses, como é que se fala. Então, tá essa briga. Tá? Então, só que o governo japonês ali, o governo Kishida, ele tá, como é que fala assim, aos poucos comendo pelas beiradas ali para ver como é que a coisa vai, tá? Nessa parte de aumento de impostos e etc. Então você vê que tanto que teve até um novo imposto veicular que eles colocaram para esse ano já. Então a coisa assim tá caminhando para ser um 2023 meio complicado financeiramente falando. Então tome cuidado para você que mora aqui no Japão nessa parte financeira, tá? Evite grandes endividamentos que você não tenha condições de pagar caso aconteça alguma coisa com o seu emprego, tá? Porque esse ano ainda está muito instável. Você vê que o governo japonês também está fazendo intervenções atrás de intervenções para não deixar a taxa de juros que ele mesmo colocou subir. Só que o governo japonês não está conseguindo fazer isso. A taxa de juros está começando a subir. E nisso o que acontece? Os juros, no caso, para financiamentos habitacionais estão subindo. Porque uma coisa está atrelada à outra. Então aqui no Japão. Porque a parte imobiliária, ela como é que se fala? Ela se baseia muito na base dos títulos do governo japonês. Então a partir da hora que os títulos do governo japonês não são, como é que se fala assim, seguros para alguma parte, ou para cima ou para baixo, aquilo vai oscilar aqui no Japão também, tá? Na parte de financiamentos imobiliários, como já está acontecendo. Você não precisa acreditar em mim, faça uma pesquisa, tá? Já para você ter uma ideia de como a coisa está. Então aquela velha história, tome cuidado com grandes endividamentos este ano, porque nós não sabemos como é que a coisa está muito como é que se diz, a parte financeira do Japão está muito inconstante ainda. Então fazer grandes planos, criar grandes endividamentos pode ser que se gere problemas futuros para as pessoas, principalmente na parte de trabalho futuramente. Então
tome cuidado, tá? Para ver como é que a coisa vai caminhar, pelo menos no primeiro trimestre. Você vê que a coisa no primeiro trimestre está indo melhorzinha, aí você pode fazer um endividamentozinho. Caso contrário, segure a onda agora. Porque o que acontecer nesses 3 primeiros meses no Japão é o que vai ditar basicamente a regra para o resto do ano. Caso não aconteça alguma coisa diferente no caminhar do resto do ano. Mas o que acontecer no primeiro trimestre desse ano aqui já dá para ter uma ideia do que vai ser o resto do ano. Porque no princípio do ano é quando eles vêm com os novos projetos de leis, tá? As novas mudanças e etc. para ser aprovada no Congresso na primavera. E com isso já dá para ter uma ideia de como vai caminhar o Japão o resto do ano. Então por isso que eu já falo, só toma cuidado com esse lado, tá? Na parte de você planejar sua vida aqui no Japão, baseado em endividamentos e etc. Tá certo? Mas é isso aí, família. Espero que essas informações te ajudem de alguma maneira, tá? Até porque a parte de mísseis é mais por curiosidade que eu trouxe para você, o que o Japão está querendo fazer. Só para nós não ficarmos totalmente assim, alheios à situação, tá? Até porque também um pouquinho de conhecimento sempre ajuda. Claro que conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é saber implantar aquele conhecimento que você adquiriu. Uma pessoa com muito conhecimento não quer dizer que ela seja sábia, tá? Da mesma forma, eu tenho conhecimento, mas não sou sábio, eu sou uma anta, tá? Mas estou aqui tentando fazer a minha parte para trazer um pouco de informações para você. E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!